Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live sobre cimentação descomplicada. Estamos hoje na live número 4. Falamos de vários pilares de cimentação adesiva ao longo dessas lives. E eu já vou chamar minha querida companheira de live, Pati. Vamos lá. Enquanto vocês vão entrando, a Paty também já vai se conectando. Aê, já deu certo! Já deu certo! Tudo bem, amiga? Tudo, amiga, tudo jóia. Hoje eu acho que eu vou botar um Caramba! filtro em mim. Misericórdia. Ah, né? Você gosta daquele do óculos? Fica bonitinha. Eu gosto desse aqui. Adoro! Ah, Bem professorinha, assim, né? sim, sim. E aí, tudo bem? Ô, semana Tudo, que passa tudo rápido, a bem. gente faz uma live e quando vê já tá na segunda de novo. Não, surreal, gente. Hoje é dia 31 de agosto. Vocês se deram conta disso? É. Você sabe que eu sempre falo assim, acabou agosto, acabou o ano. Pode começar a fazer os preparativos e planejar Natal, porque passa muito rápido, muito Muito rápido. rápido. Não, a gente já tá preocupado exatamente com isso, né? A gente já tá Estamos preocupado com o Natal. preocupados aqui. É. Ah, esse ano é um ano tá tão complicado tudo que o Natal, sei lá, não tô pensando muito ainda não. Ai, Paula, nem me fale, né? Porque você sabe, né? Minha família toda, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas minha família toda tá em Araçatuba, né? Que é interior de São Paulo. Então, eu não sou gaúcha, para quem não sabe, né, gente? Eu moro aqui em Pelotas, mas eu sou santista. Minha família toda é do estado de São Paulo. Então, eu não sei também como é que vai ser esse ano, não, com esse negócio de pandemia. Não fui mais ver Pois é. ninguém, né? Não viajei mais para ver família nem nada. Então, vamos ver, né? É Teve um meio colega que triste falou isso, que né? passou nada, demorou. É talvez efeito pandemia, mas, gente, eu acho que mesmo com pandemia passou rápido, viu? Meu Deus do céu. É. Meu Deus. Bom, vamos lá. Mais uma super Vamos live lá. para todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com a Paty, compartilhando esse projeto incrível. Hoje a gente vai falar sobre os substratos, que é um dos pilares muito importantes, que é onde você vai cimentar, né, Paty? É. Vocês querem que a gente desabilite os comentários e aí as caixinhas, as dúvidas, vocês colocam no ponto de interrogação? Acho que fica melhor, né, Paty? O que você acha? Você, por mim, tanto assim, você acho que eles podem decidir, né? Eu acho O que que de uma vocês certa. acham? Tem live que A eles pedem Raila. para. Tem um montão de gente conhecida. Um Um beijo muito monte. carinhoso para todo mundo. Ó, O que Tati vocês sim. preferem? Ai, vem pro litoral norte pegar um sol. Ai, que delícia. Olha aqui, gente, misericórdia, tá um frio hoje aqui que vocês não acreditam. Eu acordei, tava 5 graus. Aqui tá mó calor, Paty. Ó, tô de camiseta, ligando o ar aqui. Foi Não, quente. eu liguei o ar quente para poder Uh, tirar o casaco que eu tava para eu poder me mexer mais, que a pessoa fala com a mão, né? Mas tá muito frio aqui. Quem é beleza, do acho que o sul pessoal. aí sabe. Ah, aqui tá. Eu vou tirar então os comentários, pessoal, que acho que a maioria preferiu, porque aí a tela fica mais limpa, fica com a Paty aí livrinha. Melhor. E vamos começar então. Vamos Bora lá. lá então, vamos lá, gente. Então vamos lá, Primeiro, né? também avisando que quem perdeu as outras 3 lives, elas estão salvas no IGTV, tanto da Paty como aqui no meu. É bem importante que quem perdeu volte, porque é uma minissérie. É uma minissérie, gente. Quem sabe aí, ó, vamos já coloca aí votação no final. Quem quer a segunda temporada? É verdade, a gente vai fazer a segunda temporada. E então voltem, porque aí a gente vai. Tem a primeira que a gente falou dos cimentos, a segunda a gente falou sobre a adesão, todos os sistemas adesivos.
A terceira, que foi a passada, que foi uma super também live muito importante, foi dessa incompatibilidade entre cimentos e adesivos. E agora a quarta vai ser, que a gente vai falar hoje, né, sobre... Ixi, deu uma travadinha aí. Tá tudo bem aí, Para meu mim não vídeo? travou, não. Para mim não Ah, travou, então tá tá. normal. Vai ser sobre o dentista pensar onde ele está cimentando essa peça, e qual o tratamento adequado que ele tem que fazer nesse substrato. Exatamente. Que é super importante, né? Porque, enfim, a gente vai falar de cada um, a gente quer agradecer, a gente em todas as lives a gente faz questão de agradecer os nossos apoiadores, todas essas empresas que estão aí listadas, Ivoclar, Care, Chofu, Dentsply, FGM, SDI, GC, Ivoco, né? A gente mandou uma solicitação para todas as empresas e essas que estão aí são as empresas que estão apoiando esse nosso projeto com doação de material para que a gente conseguisse fazer um material bem didático para vocês, tá? Então, os próximos passos desse projeto com a Paula, além do segundo episódio, porque já tem vários pedidos que a gente está anotando, a gente vai fazer passo a passo de cada empresa para que vocês possam trabalhar da melhor forma possível e de maneira descomplicada. Então, a gente não tem cachê, o objetivo, né, não é nada disso, não temos nenhum problema com como é que se diz na pesquisa? Ninguém está falando Conflito de interesses. conflito de interesse, mas Olha, tem são. duas coisas que eu leio. Conflito de interesses não me incomoda tanto. Mas quando eu chego no final da pesquisa e são necessários mais estudos, eu olho e falo assim, ah, não. Não, né? Misericórdia, né? Por Pois favor, é, né? a vida do clínico é difícil, do pesquisador, então, nem imagino. Nossa Senhora, Porque ele chega lá e fala, puxa, vai precisar de mais pesquisa, não trabalho. deu para concluir nada. Que tristeza, né? Você sabe que eu dei aula esse final de semana justamente para o pessoal que vai apresentar trabalho na SBPQO, né? E é muito engraçado, porque um monte de gente assim, mas o meu resultado não deu o que eu esperava. Não, gente, vamos tirar leite de pedra, porque nem sempre, né? Vamos ver como é que é a pesquisa, né? Bem-vindo ao universo. Mas a Pois gente quer é. agradecer, assim, um agradecimento muito especial para essas empresas que nos ajudaram doando os materiais e tirando muitas dúvidas, foram super solícitos, né? Na leitura das bulas, a Paula mergulhou aí na leitura das bulas, tentando entender tudo e todas as dúvidas foram sanadas de uma maneira incrível, assim. Então a gente tem muito a agradecer a essas empresas. Sim, sim, foi excelente. Acho que a segunda parte, onde a gente vai explorar cada empresa, vai ser muito útil para todos os colegas, porque tem muita coisa que está ali na bula e que fica muito confuso realmente, né? Então, essa é a segunda parte da minissérie. E tem mais algumas coisinhas aí que estão por vir. Mas vamos lá. Vai me dando tom aí, Paty. Eu vou colocando aqui os slides. Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, hoje a ideia é a gente falar sobre os substratos, né? Que afinal de contas é onde essas peças, essas restaurações indiretas, elas vão ser coladas, elas vão ser cimentadas. E o dente é uma estrutura terrível, né? Porque a gente tem aí, num órgão tão pequenininho, a gente tem diferentes tipos de estrutura e muitas vezes a gente, de substrato, e muitas vezes a gente também vai ter que lidar com substratos externos, né? Então, a nossa ideia hoje aqui é discutir um pouco como lidar, como é que acontece essa cimentação, ou como tratar a superfície desses substratos, desde o esmalte, a dentina, e quando a gente tem núcleos de preenchimento, por exemplo, feitos de resina composta ou núcleos metálicos fundidos, onde a gente tem, às vezes, alguma estrutura ali, até acaba entrando num reparo aí muitas vezes, não é muito o nosso foco, mas como trabalhar em cima da superfície da resina e na superfície do metal quando a gente vai fazer uma cimentação adesiva. Sim. E tudo isso, gente, né? Com certeza a gente vai trabalhar, na grande maioria das vezes, com esmalte com dentina juntos. Vão ser raros os casos que a gente não vai trabalhar, com exceção aí de alguns laminados cerâmicos com pouquíssimo preparo. A gente praticamente trabalha com estruturas de esmalte dentina. A gente tem estruturas, muitas vezes a gente tem situações onde você tem uma dentina
muito subgengival, e você tem áreas de esmalte, mas você tem regiões de dentina, que é mais desafiador num ambiente de difícil acesso, né? Que é difícil de você isolar, difícil de você deixar controlar a umidade. Então, como é que ficaria essa situação em casos como esse? Então, acho que a ideia hoje é a gente tentar explicar para vocês como proceder em cada substrato desse e tentar achar um tom, achar um meio para as escolhas serem as mais inteligentes possíveis quando a gente tem mais de um substrato trabalhando juntos, né, Paula? Sim, o pessoal sempre me perguntava, Paula, eu vou fazer uma cimentação e aí eu tenho um preparo de faceta, faceta mesmo, não lente de contato, né? E a cervical tá em dentina, e eu tenho terço médio incisal com um pouco mais de esmalte, um pouquinho, às vezes numa borda e tal. E eu tenho restaurações classe 3 que eu troquei e tal, né? Porque também isso é algo bem complicado, né? Você realizar uma peça em cima de um dente que tem uma restauração que você não tem certeza se está legal. Eu, como clínica, acabo trocando para ter certeza de que eu vou cimentar a peça numa restauração que fui eu que fiz, que eu sei como é que tá a adesão, até também para deixar o substrato equilibrado. E aí, nessa situação, você vai ter esmalte, como você falou, dentina, e você vai ter resina. Como é que você vai fazer essa adesão nesse substrato complexo? Eu acho que quando tem dentina é a pior situação, né? É onde a gente mais enfrenta dificuldades no nosso dia a dia clínico. Com Mas vamos lá. certeza. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, né? Vamos. Vamos Podia começar ser pelo só mais fácil. cimentação e esmalte, essa live não ia nem existir. Não ia nem existir, gente. Sonho, né? Sonho seria tudo sem esmalte, né? E o esmalte, como a Paula diz, é o melhor substrato, né, gente? É fácil de fazer, ele responde muito bem a tudo e já está tudo muito mais que esclarecido. A literatura, nem por que vai estudar literatura? Talvez a literatura tenha que o próximo desafio aí das empresas seja não usar mais o ácido fosfórico, conseguir um primer acídico para trabalhar sempre no esmalte, né? Mas em relação ao esmalte, não tem muito o que temer, porque é um substrato super tranquilo, com pouquíssima água. Então, a gente está trabalhando sistemas adesivos, cimento resinoso, nada disso gosta de um ambiente úmido. Então, o esmalte já maravilhoso, você seca e pronto, porque ele tem pouquíssima quantidade de água, maioria é mineral, que você vai desmineralizar ali com ácido fosfórico a 35 ou 37% por 30 segundos. Vai lavar bem para sair qualquer tipo de sílica ou qualquer tipo de substância que fique ali, resíduo do próprio ácido fosfórico. Uhum. Lava bem e sistema adesivo. E tá maravilhoso, né? E pode ser, se fosse. E aqui, eu não acho que não coloquei aí, mas qualquer sistema adesivo mesmo. Então, o esmalte, uma coisa que é importante ser dita é que o esmalte, independente do sistema adesivo que você vai usar, e aqui eu estou falando do sistema adesivo que você vai usar, ele precisa ser condicionado com ácido fosfórico. Então, não importa se você vai usar desde um adesivo convencional, ou autocondicionante, ou universal. Então, a gente sempre vai condicionar o esmalte com, com ácido Com ácido fosfórico, fosfórico. tá? É um É, mantra. É um é o mantra. mantra. Esmalte ácido. Não Esmalte duvide. ácido. Não tenha Exatamente. dúvidas. Uma coisa que eu acho interessante comentar sobre essa adesão ao esmalte, que eu falo que é simples, mas não tem nada assim simples na odontologia, né? Apesar de ser simples, ela é cheia de etapas também. Na verdade, é ter certeza de que esse esmalte está limpo. Pode parecer bobagem, mas fazer uma boa profilaxia antes, né? Isso é bem importante. Principalmente se teve alguma situação ali com um provisório, resíduo de cimento provisório, ou mesmo, às vezes o paciente não escova direito mesmo, e você acaba esquecendo um pouco essa etapa e faz o condicionamento ácido sobre um resíduozinho, algumas regiões de resíduo de placa, ou região interproximal, normalmente o paciente dificilmente ele vai usar uma interdental, enfim.
Então, só esse cuidado, eu acho que pequenos detalhes para fazer uma cimentação bem feita, uma bela profilaxia com pedra pomes e água, ou se você tiver o jato, né? Aqueles jatos mais sofisticados que existem hoje. Eu não tenho, faço com pedra pomes e água. Eu tenho o jato de óxido de alumínio mais simples da BioArt, mas eu fico sempre um pouco receosa de utilizá-lo por conta do alumínio, Paty. O que você me diz Uhum. sobre isso? Eu também sempre fico meio Complicado, né? receosa, muito complicado. Eu vou Essa ser assim, contaminação, não é, sei. eu nunca tive, na verdade, né? O tempo que eu trabalhei em consultório, eu trabalhava com um da BioArt também, que a gente tinha disponível, que era dificílimo da gente ter com a gente ali na faculdade, porque ele ficava circulando. Mas no consultório, quando eu trabalhava em consultório, eu também não tinha. E tem que pesar, né? Ver se vale a pena realmente, porque é uma contaminação também. Você tem, qual é a vantagem de você fazer um condicionamento com um jateamento de esmalte comparado a um condicionamento ácido? O que você ganha e o que você perde em termos de contaminação com alumínio? Então, Vamos ter que aguardar as pesquisas, né? exatamente. Eu hoje, se você perguntar para mim, eu não vejo necessidade. Por que eu não vejo necessidade? Gente, esmalte está muito consagrado. O ácido fosfórico ele funciona muito bem, né? Se a sua cimentação, sua peça cair, não vai ser por esse motivo. Você pode ter certeza, porque senão estava todo mundo usando jateamento. Ele seria a solução, né? Então, a gente tem trabalho já aí de longevidade, até de cimentação mesmo, adesiva, durante tanto tempo em boca, que não foi usado o jateamento. Sim. Então, não vejo uma necessidade. Eu acho que é um plus. Se você É. tem, é um plus. Mas necessário? Não. Acho que necessário. É muito mais necessário você fazer uma limpeza com pedra pomes e uma boa Escovinha. uma escovinha, porque isso todo mundo realmente esquece, né? E aí fica aquele biofilme, aquela placa. Imagina, você vai colocar ácido em cima de um biofilme. Não chega no dente, gente. Não Às chega. vezes, não chega. É que a gente, como a maioria das pessoas ainda usa o sistema adesivo convencional, e a pessoa ainda fica com muito receio, né, de secar a dentina, e aí o esmalte acaba não tendo aquela secar, né, que a gente secava até ver aquela cor de gesso. Mas se você pegar uma superfície de esmalte com biofilme, colocar o ácido e secar bem, você vai ver que ficam umas manchas só, de umas áreas só Uhum. gessadas. Aquelas áreas que não estão com cara de gesso é porque tem biofilme ali, não foi limpo. Então, isso sim é necessário. Mas o jateamento, ele é um plus, ele não é eu pessoalmente não enxergo ele como uma necessidade. Uhum. Opinião pessoal, gente. Não, legal. Eu tenho o da BioArt, que é um pouco mais simples. E existe, para quem não conhece, está aqui nos assistindo, um mais sofisticado que chama Aquacare. Aquacare, né? Ele é bem caro, né? Um investimento alto. E ele tem um controle melhor desses pozinhos que você coloca, né? Das micras, dos óxidos. Eu já vi alguns colegas, quando eu estava em curso, alguns colegas utilizando, achei bem interessante, mas me preocupo muito com. É muito fino o pozinho do alumínio. Na época não tinha coronavírus, né? Tava todo mundo com máscara cirúrgica, ninguém usava face shield. Tem o nariz do paciente, não sei. Preciso ainda É, aguardar um pouco mais aí as pesquisas para a gente ter certeza de várias coisas. Mas vamos isso lá. aí. Vamos lá. Agora vem para o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é a tal da dentina. Por que é tão difícil a dentina, né, gente? Porque a dentina ela é super complexa. Eu diria que a dentina é uma. É horroroso que eu vou. Não, não vou falar. Eu pensei, não vou falar isso, porque nós Vai falar vamos. que ela é a mulher e o Não, eu ia esmalte é falar o que era homem. mulher em TPM. Eu ia falar isso. Você ia? Foi total transmissão de pensamento. A mulher de TPM é muito complexa. Ora ela chora, ora ela ri, ora ela tá deprimida, ora ela tá compulsiva. Ninguém entende essa pessoa. Se Gente. tivesse sido combinado, não ia ser tão bom, né? A dentina é a mulher em TPM. Isso dá até um post, mas a gente vai ser massacrada pelas mulheres. Melhor não. Mas é verdade, gente. A gente é uma explosão de hormônios e tá tudo bem, entendeu? E a dentina, ela tem as características dela.
de ser orgânica, de ter parte inorgânica, de ter água, de ter túbulo, de ser tubular, ela é muito complexa. E só o fato dela ter uma parte orgânica considerável e ter água já é um desafio, porque a gente está trabalhando com resina, né? A gente está trabalhando com material, com polímero, né? Por mais que a gente tenha alguns polímeros aí com afinidade com água, a gente não pode trabalhar só com esse tipo de polímero para conseguir uma boa união com outras peças. A gente não está livre dos polímeros que não gostam de água, né? Então, esse controle da umidade, ele é mais complicado. E aí, quando a gente começa a pensar no preparo dessa dentina para uma cimentação, a gente vai ter aí toda essa complexidade envolvida. E claro, o tratamento dessa dentina aí sim vai ser de acordo com o sistema adesivo que você escolheu para usar junto com o cimento resinoso, que foi a nossa aula passada. Então, o final da nossa aula foi sempre trabalhar com a indicação do fabricante, né? E prestar atenção no tratamento dessa dentina em relação ao sistema adesivo que você vai usar. Então, a gente tem aí, por exemplo, os adesivos convencionais, são os convencionais. Como que eu trabalho a dentina nos adesivos convencionais? Aplicação de ácido fosfórico por 15 segundos, um tempo inferior ao que a gente faz no esmalte, né? E depois eu vou usar o sistema adesivo. Seja um sistema adesivo de 2 passos, ou seja, primer e bond separados, né, em frascos separados, ou nos convencionais simplificados, onde a gente tem primer e adesivo no mesmo frasco. Então, sistemas adesivos convencionais, ou seja, aqueles que a dentina precisa ser condicionada com ácido fosfórico, a gente vai condicionar com ácido fosfórico. E aí é aquilo, né, Paula? Coloca primeiro o ácido no esmalte, conta 15 segundos, depois preenche a dentina, e aí mais 15 lavar. e sai correndo. Tem que lavar, não tem jeito, né? Não pode passar. Esses 15 segundos são muito críticos. Eu confesso que quando eu condiciono dentina, eu condiciono muito pouco dentina. Eu gosto de tratar a minha dentina com um primer acídico do sistema autocondicionante, é a minha preferência. Mas, por exemplo, para usar o adesivo da Care, né, a gente precisa condicionar. E aí eu tenho condicionado por um tempo inferior, seguindo a recomendação do Weber na aula de adesivos que ele deu, né, do lançamento dos adesivos FL Bond, também do Universal. E que é melhor a gente reduzir um pouquinho esse tempo para evitar uma desmineralização em profundidade. Então, assim, tudo que vocês vão ler vai ser 15 segundos. Mas é claro que ele já está testando, ou ele já viu referências, meta-análises e tudo mais, onde reduzir um pouco esse tempo é melhor, não vai impactar, não vai ser prejudicial, pelo contrário, vai ser melhor. Porque a gente não vai desmineralizar tão profundamente e não correr o risco do sistema adesivo permear ali. Então, 10 segundos com certeza você já está tirando para que não extrapole de jeito nenhum os 15 segundos. Isso que a Paula está falando é super importante, principalmente, gente. Imagina assim, aquele preparo que a Paula acabou de falar, é uma faceta de resina, né? Não é um laminado, é uma faceta, ou seja, você tem um preparo mais profundo na cervical. A sua cervical está em dentina e terço médio e terço incisal em esmalte. Você vai ter dentina na linha de cimentação exposta ao ambiente bucal. Imagina se você tem ali uma desmineralização excessiva numa área onde você não vai ter recobrimento com sistema adesivo. Mesma coisa para peças nos dentes posteriores. Uma coroa, onde você tem a cervical ali em dentina. Ou inlay, overlay, onlay, que você também tem ali principalmente na cervical, né? Nas proximais cervicais, que aí sim é o pior desafio, porque é onde o paciente não higieniza, é difícil de isolar, então o procedimento já é difícil de realizar e depois disso ainda é uma área crítica, né? Você tem que tomar muito cuidado com o condicionamento da dentina, e aí eu concordo com a Paula. Situações como essas, na verdade, se você puder sempre usar um adesivo autocondicionante acídico, que eu acho que é o próximo slide, melhor.
porque você não corre esse risco de ter de não conseguir ter esse controle da desmineralização com o ácido fosfórico, né? Então, nesse caso, sim, aí você tem a vantagem de usar os sistemas autocondicionantes, onde você não vai fazer o condicionamento com ácido fosfórico da dentina. Vai continuar fazendo da área de esmalte, mas ali na dentina você vai aplicar um primer acídico. Qual é a vantagem do primer acídico? Ao mesmo tempo que ele está desmineralizando, a a resina, né, a camada híbrida está sendo formada. Então, você tem desmineralização e imediatamente você tem a penetração ali do adesivo e você tem um controle maior de que toda aquela área vai ficar hibridizada. Você não vai ficar com áreas ali, com lacunas que podem ser preenchidas com água e que podem ter a degradação daquele colágeno que não foi recoberto com a resina. Então, aí vou fazer uma conexão da aula passada, por isso que a gente fala, assistam as outras aulas. É todo o sistema adesivo autocondicionante que eu posso usar com qualquer cimento? Não. Então, você tem que ver o que você vai escolher de cimento, qual é a sua preferência do cimento, para você saber qual adesivo você vai usar, e aí sim, aplicar a melhor técnica para aquele sistema adesivo no substrato. E é por isso que a gente está passando todas as situações clínicas para vocês. Senão a gente ia chegar aqui e falar assim, ó, vai de autocondicionante, vai de universal sempre sem condicionar e tá tudo certo. Mas não é assim. Em muitas situações você vai ter que usar o ácido fosfórico na dentina porque o seu cimento resinoso exige que seja um sistema adesivo convencional, né? Sim. Aqui os universais, Que que a é, gente né, que a gente meio que falou já já nos meio que universais, falou, né? O né? universal Você você vai usá-lo como um autocondicionante de frasco único e vai sempre usar o ácido no esmalte. Não é porque ele é universal, pode ser usado sem ácido, não façam isso, porque as pesquisas mostram que a melhor adesão é obtida, a maior força, né? É obtida dessa camada quando se faz o condicionamento ácido em esmalte. Então, lembra do mantra e nunca esquece. Independente do adesivo que você tá, o ácido vai ter que ir no esmalte. Agora, se ele vai para dentina ou não, aí vai depender do sistema adesivo. No universal, você não vai colocar na dentina, não há necessidade. não tem Né? Ele vai necessidade. ser friccionado, como ele tem um primer acídico lá dentro. E aí você vai trabalhar como o autocondicionante mesmo de 2 frascos, mas com um universal. Isso aí. Vamos Maravilhoso. lá. Vamos lá. E aí a gente ainda tem aquelas situações onde, né, além da dentina, além do esmalte, você tem muitas vezes um núcleo de preenchimento em resina. Ou você tem, como a Paula falou, né? Você tinha uma restauração que vai ficar na interface. E aí, como é que faz? Tinha uma classe 3, você vai fazer uma faceta agora, mas você vai ter uma área ali que vai ter a resina, que você precisa substituir. Então, quando você tem ainda a resina para você lidar esse substrato resinoso, para você fazer uma cimentação sobre essa resina, a gente precisa entender que essa resina também precisa ser preparada, porque ela é quase que você fazer um procedimento de reparo naquela resina. O que as pessoas precisam entender, e que às vezes eu acho que as pessoas não se lembram disso, que a partir do momento que você tem uma restauração de resina, um núcleo de preenchimento, ou mesmo você substituindo aquela sua restauração e depois você vai fazer o seu preparo, aquela resina que já não tem mais aquela camada livre de oxigênio, que fica colando, né? Que você coloca o dedo, mas eu polimerizei e ela ainda está colando. Ela fica colando, porque aquela área superficial ela não polimeriza em função do contato do oxigênio. Quando você não tem mais essa camada, você vai precisar provocar micro retenções nessa área. Você vai precisar fazer com que o adesivo ele tenha um imbricamento mecânico mesmo, porque você não vai ter mais união de resina Monômeros. com o monômero, né? E aí Uhum. sim você tem que fazer um trabalho, e aí vem, né? Aí você vai ter que trabalhar com o jato de óxido de alumínio, que seria o que a gente tem de padrão ouro hoje na literatura, mas até onde eu sei, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas até onde eu li e procurei, são todos trabalhos de laboratório, então não tem assim, a gente não tem um trabalho longitudinal clínico
avaliando muitos pacientes que é imprescindível você usar o óxido de alumínio. Mas nos trabalhos de bancada, nos trabalhos onde você faz dentinho, né, de laboratório, o jateamento com óxido de alumínio na superfície ali da resina, ele é muito interessante, ele aumenta muito essa resistência de união naquela área para cimentação. E depois que você faz o jateamento, você coloca ali, então, faz a aplicação do sistema adesivo de acordo com o adesivo que você está usando, né? Uhum. Ou Ou não tem o jato, bom, uma outra indicação é você fazer o condicionamento com ácido hidrofluorídrico, que é o ácido que a gente faz ou usa para fazer condicionamento cerâmico. É o mesmo ácido, na verdade. Só que tome muito cuidado, tá? Tem que estar isolado, né? Bem muitíssimo cuidado bonitinho, com o tempo, né? O tempo, eu costumo muito. colocar uns 5 segundos apenas com muito cuidado. Você vai com aquela pontinha de sucção de endo, né? Ou cirúrgica, aquele sugador para sugar ali. Precisa realmente tomar muito cuidado. Por isso que é algo que a gente tem que ter um critério bem grande para realizar. Mas você sabe que eu aprendi assim há 10 anos atrás, né, quando eu fiz especialização, porque nem se falava em jato de óxido de alumínio naquela época, né? E a única forma que eu aprendi de fazer reparos em resina era asperizando e aplicando o ácido fluorídrico por uns 5 segundos, retira, lava bem e aí vai com o sistema adesivo. Eu aprendi até passar silano e depois sistema adesivo, separado, Eu também, eu para também. fazer os reparos. Funciona muito bem. Nunca nenhum reparo caiu, tá? Tá tudo tá indo bem. E aí a gente leva esse mesmo conceito para trabalhar na resina, que você precisa criar uma micro retenção ali para poder fazer a cimentação adesiva. Então é isso que o ácido vai fazer. Ele vai atacar ali a superfície da resina, que não tem mais monômeros livres para fazer a adesão. Então você vai criar uma superfície com uma micro textura ali para poder a Exatamente. cimentação acontecer. E aí, gente, não tem como fugir de materiais dentários, né? Eu sempre procuro fazer essa conexão, assim. A resina, ela é formada do quê? Ela tem os monômeros, mas ela tem carga, e essa carga é que vai ser atacada por esse ácido. Então, você tem ali uma, uma, uma- um ataque mesmo, né? Um condicionamento daquilo. E aí, o silano viria com isso. O silano faria o papel do primer, né? Cola ali na carga e cola ali depois nos monômeros. Então, sempre que vocês estiverem com alguma dúvida, e eu sei que materiais dentários na faculdade dificilmente era legal, né? Na grande maioria das vezes, desculpa, não é legal, gente. Tem alguns professores que eu amo de paixão, porque é uma matéria difícil de explicar. Você tem que ter um conhecimento que vai além né, da técnica odontológica. Mas quando a gente volta para a composição dos materiais, você consegue entender o porquê da técnica. E eu gosto sempre de conduzir vocês nesse pensamento, assim. Puxa, Uhum. se a composição é essa, por isso que a técnica é desse jeito. E aí vai começar a fazer sentido, vocês não vão mais esquecer. Então é mais Sim. ou menos por aí, né? Eu sou, depois de muitos anos assim de formada, que você começa a ver, entender o valor de materiais, da especialidade, né? Da especialidade não, da matéria, né? De materiais. Porque os protocolos que a gente precisa seguir na manipulação, em todos os protocolos clínicos, têm como base materiais, né? Total. Porque Total. você tem que entender toda a parte química, toda a interação, a manipulação e tudo mais. Então, faz muito sentido. E eu acho que é um jeito da gente não esquecer, né? Quando você faz conexões assim com outras coisas, a gente memoriza mais fácil. Sim. Bom, agora vamos falar de metal. Vamos falar de metal. Ah lá, o metal também é algo que tem muita gente que ainda faz núcleo metálico fundido e faz coroas metalocerâmicas, né? E também tem situações onde você, infelizmente, não vai conseguir retirar aquele núcleo metálico fundido. Estendendo um pouquinho, tem gente que me pergunta como fazer para opacificar quando você não consegue retirar, ou se você fala, não vou retirar porque ele está extremamente é, como que eu vou falar? Tá perigoso de tirar de dentro do canal, corre o risco. Então,
por vários motivos, o clínico decidiu não retirar aquele núcleo e fazer uma coroa sobre aquele núcleo metálico fundido, mas tem a cor, que é difícil também de mascarar. E eu aprendi a fazer de uma forma onde a gente faz como... Você pega uma broca, então não tinha o jato, né? Então, estou falando isso de muitos anos atrás, de ter aprendido na especialização. Fazer como se fosse um desgaste ao redor desse pino com uma broca, transformando ele quase que numa rosca. Então, quer dizer, eu estou criando áreas retentivas. E aí eu faço uma limpeza dele, né? Na época acabava limpando mesmo, tirando todos os detritos com pedra pomes e água, escovinha e tal. E aí passava um primer para metal, nesse metal, aplicava um opaco e aí acabava de construir um munhão com resina. Então eu tirava, eu só fazia o tratamento do metal naquele momento e depois transformava ele já num substrato resina, que depois eu fazia a adesão na hora da cimentação. Não tinha, né, esse detalhe do jato com óxido de alumínio, né? E continua assim, isso que você explicou continua sendo do mesmo jeito para quem não tem o jato, né? Porque você precisa do mesmo jeito criar o quê? Micro-retenções, porque o metal não vai aderir com a resina composta se você não fizer um tratamento ali para que tenha um imbricamento mecânico. E Químico para e que mecânico, né? e aí, para ter o químico, você tem que usar um primer de metal, né? E o primer sempre com aquele conceito, gente. Primer é uma bolinha de 2 bracinhos, né? Cada bracinho liga com uma coisa diferente. Então, os primers para metal, eles vão fazer isso. Eles vão fazer essa união química entre a superfície metálica e a resina que vem depois, né? Então, não tem o jato? Bom, ok, mas Vamos asperizar de alguma vamos forma. asperizar. Mas Vamos o... asperizar, transforma ele numa rodelinha, passa a esférica, É, passa o primer. O primer para faltou o metal... primer aqui, né, gente? Eu não coloquei o primer no mas nosso slide. acho que tem sim. Tem sim. Aqui Ah, tá aí, pronto, gente. tem sim. Né? O primer para metal, mas o sistema adesivo é o que vai funcionar melhor. Ou também a gente sabe que alguns adesivos universais têm também, né, em sua composição. Separado sempre funciona melhor, mas se você não tem, faz ali uma retenção macromecânica, aplica ali o seu universal e pode aplicar um opaco, uma resina mais opaca, enfim, tentar ajudar no trabalho protético depois, né, nas peças virem com uma facilidade maior em acerto de cor, né? Com certeza. E foi bom você falar do universal, Paula, porque muitas vezes a grande maioria das pessoas acha que todo adesivo universal tem MDP e silano na composição. E não tem, gente, tá? Um adesivo universal, para ele ser classificado como universal, ele pode ser usado com ou sem condicionamento ácido na dentina. Então, tem muitos sistemas adesivos universais no mercado que são universais porque estão dentro dessa classificação, mas eles não têm MDP e eles não têm silano. Tem alguns que não têm silano e têm MDP. Tem outros que têm silano e não têm MDP. Então, você precisa ler a bula para saber. Não é porque é universal que vai ter tudo sempre, tá? Sim. Então, isso varia demais, gente. Então, precisa cuidar. Falar assim, não vou usar porque eu estou usando universal, então ele vai servir para metal, ele vai servir... Nem sempre. A gente vai ter uma parte ali do projeto só direcionado para os silanos e primers para metal, o que é, o que não é, para poder deixar bem claro para vocês. Paty, tem um montão de perguntas. Posso Bora, começar a vamos abrir? fazer, pode, porque tempo voa. Vou deixar aqui. Vamos lá. Nossa, isso aqui a gente acabou de comentar, né, Alane? Como utilizar resinas para opacificar núcleos metálicos? Eu juro que eu não tinha visto. Então, Alana, é isso. Você vai criar uma macro retenção ali, com uma broca esférica diamantada, de preferência. Limpa bem, aplica um primer para metal, de preferência. Ou confirma se o seu universal que você tenha lá tenha realmente essa indicação. É só ler na bula, tá sempre escrito lá.
Aí você vai aplicar um opaco. Eu gosto muito de usar os opacificadores da Shofu, eu gosto muito do Opaquer LO, tem o Opaquer da Ivoclar, tem Angelus, tem várias marcas. Então, eu gosto de passar opaco mesmo, para depois vir com uma resina de dentina, tentando pensar na cor dessa resina de dentina que mimetize ali com a situação clínica que eu tenho. Aí você já reprepara e fica joia. Amiga, tira aí o slide para você entrar total para nós aqui. Ah, tiro. Deixa eu colocar esse aqui. Da Ana Karina. Quando o substrato é resina, devemos fazer o condicionamento com ácido fosfórico após o jateamento de óxido de alumínio? Tem um finalzinho ali. Na É, tem. verdade, não precisa, tá? Tem alguns autores que falam para você fazer o condicionamento com ácido fosfórico depois, mas o ácido fosfórico ele não faz nem cosquinha em cima da resina. Tipo, nada. Nem Ó, desengordurar, nada, tá? Então uhum, não precisa, não precisa. é. E a continuação é, e podemos aplicar o silano antes do adesivo? Se você pode asper Na resina pode na aplicar o resina, silano. sim, sim, sim. Sem problema nenhum. Deve, na verdade. Aplica o silano antes de você aplicar o adesivo. Uhum. Quando utilizamos os cimentos autocondicionantes e autoadesivos, precisamos condicionar o esmalte? Ah, essa Eu é para você, falei, Paty, adorou. eu falei, Paula, certeza que alguém vai perguntar isso pra gente. Não, gente, não precisa, tá? Na verdade, por quê? Porque quando você condiciona o esmalte, você cria micro. Vou dar uma explicação bem simples para vocês. Quando você asperiza a superfície do esmalte com o ácido fosfórico, aquela superfície ela fica rugosa, fica cheia de entradinhas. O que tem que acontecer? O que eu vou colocar em cima do esmalte tem que ser fluido o suficiente para entrar nessas retenções. Só que o sistema adesivo, ele não tem essa fluidez, ele não entra. Então, o Do que vai cimento. acontecer? Do cimento, isso, desculpa. O que vai acontecer? Você vai criar rugosidade na superfície, vai colocar o cimento, vai ficar cheio de áreas onde o cimento não entrou. Então, ao invés de você criar essa retenção, você está criando áreas que não. Você vai diminuir a quantidade de áreas livres de contato entre o cimento e o esmalte. Então, não precisa, tá? Não É. precisa. Uma coisa, Ana Karina, a gente vai chegar lá depois, que vão ser as estratégias. Então, muito cuidado, porque se você tem muito esmalte livre para adesão, talvez a melhor estratégia não seja usar um autoadesivo, né? Exatamente. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então, muito cuidado com a indicação correta do autoadesivo. Ele é excelente, mas ele pode não ser bom em algumas situações clínicas. Pode não te dar um resultado muito bom. Perfeito, Paula. Excelente. Você pode falar de MDP? A Ui! gente, Ah, é difícil falar, né? Mas vamos lá. O MDP, ele nada mais. Ai, meu Deus do céu, vamos explicar o MDP de uma maneira simples. O MDP, ele é uma. Me fugiu agora a um palavra, mas monômero ele. Um funcional. monômero funcional, exatamente. Ele é um monômero funcional, ou seja, ele é um monômero que tem a capacidade de se ligar às superfícies metálicas. E por esse motivo que ele vai se unir muito bem a um núcleo metálico fundido, mas ele também se une muito bem a pessoa esquece tudo, que não é cerâmica, mas é entendido como cerâmica. Meu Deus do céu. Zircônia? Zircônia, Zircônia. Estou tá? tentando captar o que você vai falar, mas acho que. Zircônia, gente. Eu estou assim. Isso. É que eu ando tão. A Alexandre deve estar lá no quarto rindo de mim. Porque eu ando tão cansada que quando eu tô cansada, eu fico esquecendo, entendeu? Mas não é cansaço físico, não. É pior, gente. A É cabeça da cansaço gente que não mental. para. É, também você não para, mil coisas, né? Gente, eu passei o domingo falando assim, não vou fazer nada, só que a minha cabeça estava fazendo tudo e não fazendo nada. Então eu tô desse jeito, mas tudo bem, vai passar, vamos lá. Mas eu fazendo mil coisas, a Paula faz mil coisas também, a gente. É que o meu é muito mais aqui que não para, mas vamos lá. Então o MDP ele tem essa capacidade, ele é uma resina, é um monômero, mas ele tem capacidade de se unir quimicamente às superfícies metálicas. E a zircônia ela é um metal também. Então, uma grande sacada de ter o MDP é isso. E além disso, o MDP também tem essa capacidade de se unir
a hidroxiapatita, que fica, aqueles resquícios de hidroxiapatita que ficam na superfície das fibras colágenas, quando você faz o condicionamento. Então, e ajuda a ter uma união química. Porque a gente sempre falou em camada híbrida como uma união mecânica, micromecânica, né? Resina que entra ali na fibra e não consegue soltar. Agora, se você, além disso, tem uma união química com o hidroxiapatita, que o MDP faz isso, você tem uma maior estabilidade, ou seja, dura muito mais tempo a sua camada híbrida. Ela degradaria mais devagar, mais ou menos por aí. Consegui? Essa foi a. Passa um print aí, gente, para depois vocês Mas eu vou mandarem fazer para um mim. print desse, é A mulher de maravilhoso. TPM é dente esclerosada reacional. Gente, isso dá um post maravilhoso. Amei. Pode deixar que eu dou os créditos, tá? Mas eu amei. Ah, adorei. E cimentação de núcleo de fibra de vidro? Bom, a gente. Na próxima live vai ser a cimentação. A gente vai falar dos protocolos de preparo, tá? Então, Patrícia, a gente vai passar um. Né? O que você acha, Paty? A gente já. Na verdade, assim, minha xará, né? Ah, É, Paty, eu vou chamar de Paty já. Se você perguntar para mim qual é a indicação ideal de um cimento autoadesivo, eu vou te responder: cimentação de pino de fibra. Então, basicamente isso, para você não é, ter dor de cabeça, cimento autoadesivo para fazer autoadesivo. cimentação de pino de fibra de vidro. Paty, não perde que a gente vai passar o protocolo certinho na próxima, tudo bonitinho, mas é o que a gente indica, é o que a literatura também tem indicado, né, Paty? Não que as outras Sim, formas não sejam boas, não é isso, mas para o clínico errar menos e o cimento autoadesivo vai funcionar muito bem nessa região do conduto, da dentina do conduto radicular. Vai muito bem. Paty, vamos ver. Paty, sei bem não, é fácil ser profa de materiais. é a Fê, a Essa é a Fê é sua professora de ligação. materiais, ela sabe bem, não é fácil. A Fê é uma queridona. É, a Fer tá passando mais alguma coisa aqui para vocês. Existe um trabalho do Demunk, avaliando em inlays e onlays. Eu acho que esse trabalho que a Fê está falando, depois ela confirma pra gente. É um trabalho que avalia condicionamento de esmalte, Fê? Depois você me fala do que é esse trabalho. O que ele está avaliando? Porque o Demunk é um cara que, meu Deus, né? Cimentação, Demunk, é um cara adesivo, Demunk, é um cara muito conhecido na área da adesão. Ah, quando eu não leio o nome, porque eu não sei se acho que talvez BMA, não sei. Mas está perguntando qual a concentração do ácido hidrofluorídrico para o reparo em resina. Eu acho que eu tenho usado 5% mesmo. Ah, Eu usava só os 10%, até porque era o que eu usava para fazer o tratamento da peça cerâmica. Mas aí na próxima live a gente diz um pouquinho mais a é, respeito disso. isso aí. É porque também no Tô Brasil deixando vocês demorou, né? intrigadas com o preparo das peças cerâmicas, com o protocolo. E no Brasil também demorou para chegar aos 5%, né? Quando a gente só Demorou, só tinha tinha 10, então. 10, agora aqui tem 5. Ok, qual é o primer para metal? Tem de várias marcas. Tem primer para metal da Kuser, tem só primer para metal da Curaray também tem. O Monobond da Ivoclar também é um primer para metal. E aí depois a gente entra nos que são os adesivos universais que tem o Universais. MDP e tem uma indicação que você pode passar no metal, tá bom? Universal da 3M, pode usar em metal? Pode, ele tem MDP. E vou abrir agora. Paty, quero fazer seu curso. Olha lá. Doutor Oba! Eduardo. Maravilhoso! Só ligar lá pro Ibom, estarei lá dia 2 e 3 de outubro, Slide Factory no Rio de Janeiro. Vou ficar te esperando.
Se você ainda não sabe como entrar em contato com o Ibom, me manda um direct a hora que acabar essa live aqui, que eu te passo contato do pessoal, que eles são os queridos. Corre, corre, porque eu já sei que esse curso, na verdade, não aconteceu por causa da pandemia, já tinha gente inscrita. Então, eu não sei como é que tá a questão de vaga, mas vou ficar te esperando. Coisa boa. Acho que aqui está a continuação. Ó, condicionar Ah, ou não olha lá, ó, esmalte isso para aí. cimentos autoadesivos. Ele não viu diferença em 4 anos de estudo clínico. Ai, Fê, obrigada. E acho que tem mais uma aqui, ó. Avaliando o uso do ácido em esmalte para o autoadesivo. Ele verificou não haver. Ó, então, é um passo desnecessário mesmo, como você Desnecessário. disse. Deixa eu ver. Obrigada, Patrícia, de nada. O livro do Phillips é ótimo. É ótimo. E eu abri os comentários de novo para vocês, porque Ah, a que gente legal. conseguiu. Assim a gente fala um oi para todo mundo. Tiramos os comentários, agora voltamos. Então, quem quiser escrever mais alguma coisa, mais alguma dúvida, conseguimos responder todo mundo. Não, E temos impressionante. alguns minutinhos para Eu acho que falar a gente vai tirar da sempre os dentina comentários. esclerosada e da TP. Amei. Ah, não, da dentina esclerosada, gente, é sensacional. Por favor, eu vou ter que postar isso e vou ter que. Achei maravilhoso. Ju, querida. Ah, linda. Oh, gente, que delícia. É muito, muito gostoso estar aqui com vocês, viu? De verdade, assim, é uma live bem leve, assim, que eu falo, né? Coisas que, às vezes o pessoal, eu tava saindo, eu tive que sair hoje, gente. Eu fui no supermercado, depois de tomar um café na casa aqui de uma amiga minha do lado, né? Uma loja, na verdade. Todo o protocolo, tudo direitinho e tal. E, meu Deus, a hora que eu sentei, eu falei, meu Deus, eu precisava desse ar, assim. Mas aí a minha amiga falou assim: você não tá nervosa? Você não tem live agora? Eu falei assim: não, mas é uma live tão gostosa que a gente não fica estressado, nem nada. É muito bom, muito bom. É muito bom mesmo, muito bom esse feedback de vocês. Que bom que vocês estão gostando. Obrigada pela presença. Queremos a websérie, vai ter que ter, né? Porque ainda Vai ter que tem ter. muita coisa que a gente não está conseguindo. Aqui é um geralzão, né? Daí depois a gente vai para o detalhe, né? É. Não, a gente vai sim. Eu anotei, semana passada a gente teve bastante pedido, assim, que a gente nem tinha pensado em colocar nesse primeiro momento, mas eu acho que rola uma segunda temporada nesse esquema, antes até da gente já começar a entrar em cada empresa, né, Paula? A gente já estava até conversando sobre isso, né? Como que a gente vai fazer, talvez no YouTube, porque a gente consiga fazer de uma maneira melhor para fazer a demonstração para vocês, Com várias gravar ou não câmeras, né? gravar. A gente já está planejando essa parte também, com certeza. Sim, vai ter continuação. Fiquem Vai ter selamento continuação. prévio da dentina, isso foi um dos mais pedidos. É, Elevação de margem gengival elevação de margem também. gengival também. Podem anotar aí que a gente vai falar sobre isso. E várias outros detalhes, como a parte de preparo de peças, essa parte de estratégias adesivas, para o dentista pensar estrategicamente qual situação e ele escolhe um cimento, qual situação ele não deve escolher, né? E qual situação ele fica livre, para não ter problemas também nesse aspecto. É. Nosso maior E, desafio vai ser montar esse infográfico para vocês. Eu acho pois que não vai é, ser um só, mas vai ter que ter, gente. Eu tô me sim. desafiando aqui, eu que gosto de ficar montando slide, eu que gosto de diagramação, eu que gosto de simplificar a apresentação, eu já tô assim, Senhor, eu tenho que me desafiar a montar esse infográfico de uma maneira mais didática Esse eu possível, acho né, que vai Paula? ser o seu desafio maior, né? Porque eu só fui Acho. jogando, falei, Pati, Depois que eu passar por essa diagramação, aí eu tô em outro nível. é verdade. Ai, Ai, ai. coisa boa, gente. Coisa boa mesmo. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Deixa eu ver, eu acho que é isso. Qual a nossa opinião? Selamento eu sou super a favor, Eu Cristiana. também. A gente vai fazer um só sobre isso. Acho que dentina exposta durante o preparo é o melhor momento para que ela receba o sistema adesivo. Você acabou de cortar, então você evita a sensibilidade pós-operatória, contaminação na fase de provisórios que existe, e depois
os estudos mostram, né, Paty, que a cimentação ela é mais eficiente, você vai ter uma É, melhor cimentação com essa é, dentina que foi selada previamente. Então, é. eu sou a favor. Eu também sou super a favor, eu acho que não é um passo a ser ignorado, assim, pelo contrário, eu acho que facilita muito mais a vida. Aí a Magis Zubieta está pedindo para repetir o preparo de substrato em resina. Acho que dá tempo. Ah, a Fer também pediu a mesma coisa. Então, Substrato em resina, gente, tem que imaginar que é como se fosse um reparo. E aí você precisa criar micro retenção mecânica. Você pode criar isso de duas formas: com jateamento de óxido de alumínio, seguido do sistema adesivo, ou condicionar essa superfície da resina com o ácido hidrofluorídrico, né, que é o mesmo ácido que se condiciona aí as cerâmicas, por um tempo curto, 5 segundos, com muito cuidado, isolado, muito bonitinho, tá? E na sequência colocar o sistema adesivo. é isso aí, ó. Tem os dois esquemas aqui, tá? E viva o Pascal Manier. E viva Pascal Manier, maravilhoso. Ah, ele é muito didático, né? Eu já eu lembro da primeira aula que eu assisti dele, que foi muito legal, assim, um cara super pra cima, alegre, Sim. didático pra caramba, muito, muito, muito maravilhoso. A Fê está perguntando se o Silano não precisa. Se você puder usar o Silano antes do sistema adesivo na resina, melhor. Mas é aquilo, tá? Um Silano bem bonitinho, que não seja aquele que está lá um tempão, porque Silano é uma das coisas mais instáveis que a gente tem na odontologia. Então, se você tiver um Silano que, sei lá, já está há muito tempo aberto, está usando há muito tempo, é melhor não usar, porque ele é pura água, e aí ele vai acabar estragando o que estava bom. Então, tá É isso aí. Paty, tá acabando o nosso tempo. acabando. Mas acho que dá para responder da Mag, de novo. Ácido fluorídrico. Depois do ácido vem o silano. Isso. Lava bem, seca, aplica silano. E depois vem com o teu sistema adesivo. Isso aí. Acho que valia um desenho, né, Paty? Vamos providenciar um desenho, Vamos, vamos. Valia né? mesmo. Acho que principalmente em casos onde tem dentina, resina e esmalte. Aí a gente coloca as Valia. etapas, a gente Ai, posta para boa ideia. vocês. Maravilhoso. Boa ideia, Paula. Adorei. Tá bom? A gente fica Sensacional. devendo. A gente quase não faz nada, né, Paty? Não, imagina, A quase gente vai fazer um nada. desenho Só também. mais um desenho. Isso mesmo, Magna. Sulfurídrico, silano, sistema adesivo. Se você estiver trabalhando com adesivo universal, que tenha silano na composição, não precisa aplicar o silano antes. Mas também, e o silano tem que ser de top. Por isso que a gente nem colocou ali no nosso esquema, tá? Gente, um beijo muito carinhoso. É um beijo, Paty. Tá um Beijo, prazer. Paula. É um Obrigada. prazer. Muito Tá bom sendo muito mesmo. gostosas todas essas segundas te encontrar por aqui e Ai, a gente muito bom bater esse também, bate-papo Paula. com os colegas. Tem sido muito, muito bom. Tá Muito bom? bom, gente. Brigadão, de verdade. Um beijo bem grande. Fiquem bem, se Um cuidem. beijo para todos. Obrigada por estarem aqui. Vai ficar salvo aqui no IGTV, tá bom? Tchau, tchau.